Seja bem-vindo à Semana Digital de Tecnologia e Inovação da Copercitrus. Evento esse extremamente relevante para a difusão de conhecimentos e boas práticas de produção na atividade agropecuária. Estamos aqui no estúdio com André Rossi. André Rossi é engenheiro agrônomo, especialista da Copercitrus nas culturas de cana-de-açúcar e grãos. E o André vai me auxiliar nesse desafio de debater, entender um pouco a cultura de grãos. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Matheus. É uma satisfação estar aqui. Eu acredito que vai ser um dia muito rico aí de discussões técnicas dos nossos cooperados. Como eu já disse, a estratégia da Copercitrus é realmente auxiliar o agricultor na sua produção agropecuária. E eventos como esse são extremamente relevantes para difundir o que existe de mais moderno, quais são as dificuldades, quais são as oportunidades dentro da produção agropecuária. Estruturamos o dia de hoje com cases de sucesso. Por que cases de sucesso? O que nós gostaríamos de apresentar para os senhores é realmente o que dá certo dentro da porteira, o que dá certo dentro da atividade. Teremos um case de sucesso de rotação, soja, pós-cana-de-açúcar, teremos outro case de sucesso de pivô central, nova geração entrando dentro da gestão e do dia a dia das propriedades. Além dos produtores cooperados, também teremos um professor especialista que nos auxiliará no debate para entender o que existe de mais atual e quais são os desafios dentro da porteira. Gostaria de reforçar que todo o protocolo de segurança está sendo adotado, todo o back-office está de máscara, nós estamos respeitando a distância, então todos os procedimentos sanitários sendo adotados dentro do nosso estúdio. E mais uma vez voltando, o nosso tema de hoje é como superar as 100 sacas por hectare na produção de soja. A Copercitrus atua numa área com uma diversidade muito grande de culturas e o desafio passa a ser maior. Nós não conseguimos pegar uma tecnologia do Cerrado ou do sul do país e colocamos dentro da atividade. Nós precisamos entender as interações entre as diversas culturas. Então, qual a influência da cana numa soja, que depois num pivô pode ser com milho, pode ser com uma adubação verde, ou seja, como os sistemas produtivos se interagem. E cada vez mais os produtores de sucesso, os cooperados de sucesso na nossa área de atuação são aqueles que conseguem promover uma boa interação entre as culturas, podendo ser pecuária, com soja, com milho, com cana, e é um pouco disso que nós conversaremos aqui hoje. Teremos o case de sucesso da Mayra, da região lá de Guaíra, que vai falar sobre gestão de pivô central. Teremos um outro case de sucesso do Lucas. O Lucas vai falar um pouco dessa rotação de soja com cana-de-açúcar. Teremos o professor Gil Câmara falando um pouco, discutindo, mostrando todo o seu conhecimento técnico nos dois cases de sucesso. E o André, acima de tudo, fazendo seus comentários, puxando as discussões, puxando realmente aquilo que influencia dentro da produção agropecuária. Gostaria de chamar a Mayra para dar as boas-vindas. Mayra, seja bem-vindo. Obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento, abrir realmente as porteiras da sua atividade agrícola para que os demais cooperados conhecessem um pouco da sua realidade. Seja bem-vinda, Mayra. Muito obrigado, Matheus. Obrigado por essa oportunidade, a você e o André. Gostaria também de apresentar o Lucas. O Lucas também se disponibilizou, foi extremamente prestativo. Ele vai apresentar um pouco da sua realidade, especialmente a questão de soja em áreas de renovação de cana-de-açúcar. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado. Boa noite a todos. O professor Gil Câmara também participará desse debate, dessa discussão. Obrigado pelo tempo, por disponibilizar a passar um pouco do conhecimento do senhor para o enriquecimento dos produtores rurais. Olá, Copercitrus e cooperados e produtores. Olá, Matheus, André, Mayra e Lucas. Muito obrigado pela oportunidade de voltar a trabalhar com vocês. Vamos lá. Bom, obrigado a todos. Iniciaremos agora os cases, né? O primeiro case de sucesso é da Mayra. Então, Mayra, nós queríamos ouvi-la um pouco sobre a questão de manejo de pivôs e além do manejo de pivôs, toda essa parte de sucessão, né? Você vem de uma carreira aí de 17 anos como professora, 6 anos à frente da produção na Fazenda Santa Helena, em conjunto com seu irmão. Então, é um desafio considerável
tocar isso no dia a dia, colocar o que existe de tecnologia para o sucesso da sua atividade. Vocês atuam com pivôs, atuam com 400 hectares de pivô, com 750 hectares de sequeiro e com 120 hectares na cultura de cana-de-açúcar, atingindo níveis espetaculares de produtividade. Então, 78 sacas por hectare em soja, produção de milho para semente, 55 sacas por hectare de feijão e 98 toneladas por hectare na cultura de cana-de-açúcar. Você é pedagoga, né, Mayra? Então veio um pouco dessa escola, de ser professora, assumiu a gestão, está lá no dia a dia, então entender um pouco seus desafios e acima de tudo, esse processo sucessório é extremamente relevante para os nossos produtores. Então vem um caso concreto de uso de tecnologia com sucessão, com a nova geração entrando no negócio. Destaca um pouco dos serviços que foram empregados da Copercitrus na condução da atividade. Então, temos toda a precisão de plantio, Precision Plan. Então, toda uma precisão de plantio, uma técnica utilizada para gerenciamento da produção e do plantio. Temos toda a parte de irrigação, manejo de pivô. Temos todo o Field View, que nada mais é do que um sistema de gestão em tempo real de informações na atividade agropecuária e todo o suporte técnico dado pelo nosso time, liderado pelo André, no suporte da atividade, na produção das diversas culturas e aqui no caso específico da soja. Mayra, seja bem-vinda, expresse um pouco, passe para os nossos produtores um pouco do seu conhecimento, quais são os seus desafios, as oportunidades, o que deu certo, o que não deu, gostaríamos muito de ouvi-lo e, acima de tudo, obrigado pela dedicação e disponibilidade. Eu que agradeço em meu nome, em nome do meu irmão, José Eduardo, né, que nós temos uma parceria com a Copercitrus há muitas décadas, que isso começou com meu pai, o Adinaer, que em virtude de um problema de saúde dele, ele, né, se afastou, e hoje quem fica à frente dos negócios sou eu e o meu irmão, e o meu filho, Pércio Augusto, que ele formou em agronomia faz uns 2 anos. Tá? E realmente, sair de uma sala de aula onde que você ensinava e ir para a lavoura, onde que eu não sabia nada, o meu professor era o meu irmão, foi um desafio muito grande na minha vida e ainda tem sido. Mas trabalhar na agricultura é um dom de Deus, é a presença de Deus constante, porque a gente produz alimento, a gente coloca uma semente no campo e essa semente germina e a gente, né, produz fruto, a gente tem uma colheita através. Então é uma presença de Deus muito grande. Eu sou muito feliz por poder estar ajudando, a gente é um grupo familiar, poder estar ajudando a minha família, ajudando o meu irmão, compartilhando do que eu aprendi, ainda aprendo com meu filho, né? O meu marido também nos ajuda. Então, com a graça de Deus, a gente é uma família dentro da agricultura. E agradecer, né, a vocês, novamente, por poder partilhar, que eu lembro muito bem que quando a gente falava em 100 sacas, né, aqui em Guaíra, na soja, porque a gente tem uma altitude considerada baixa, todo mundo se assustava com isso, ainda se assusta, tá? Eu fui numa palestra no sindicato do Dirceu Gassen e quando as pessoas falavam na produtividade de Guaíra, ele se assustou, porque ele achou muito pouco, né, para isso. Ele falou que a gente tinha que comprar semente de soja como se fosse de milho, saber a procedência, né, fazer a germinação dela antes, o plantio, ele tinha até uma madeira cheia de prego, porque a distribuição tinha que ser perfeita. E a Copercitrus também faz parte dessa minha história, porque quando eu comecei, os primeiros simpósios que eu ia, que meu irmão sempre falava, olha, vai ter alguma coisa, vai lá para você ouvir, aprender. E tudo que eu aprendi foi o que ele me ensina e de uma forma empírica. Eu aprendo vendo mesmo, trabalhando, indo, colocando a mão na massa, né? E com isso
aconteceu algumas mudanças dentro da fazenda. Nós já fazíamos, o meu irmão já fazia análise de solo nos grids, né? Começamos a fazer análise de nematóide, até mesmo porque o nosso solo é um solo cansado. A gente está trabalhando muitas décadas, era do meu avô, do meu pai, e agora somos nós. Então, a gente precisa sempre produzir mais na mesma área que a gente planta, né? Então, com isso, fez algumas mudanças. A gente sempre fazia a planta de cobertura, mas apenas o milheto, e nós tivemos a oportunidade de que o professor Ademir Calegari, ele viesse até a nossa propriedade nos conhecer, e nós introduzimos esses mix, que são as plantas de cobertura, tá? Mesmo quando a gente plantava só o milheto como planta de cobertura, nós já começamos também a pensar em questão de biologia de solo. Essa biologia de solo, nós usamos o micro-on na hora do plantio, a gente usa o azospirilo em todas as culturas, a gente usa alta dose de inoculante, a gente usa tricoderme e a gente usa nematicida biológico. Quando você, Matheus, fala de entender as interações, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa entender o nosso solo. Uma casa, ela é construída, bem construída, se a gente tiver um alicerce forte, um alicerce firme. Então, primeiro a gente tem que entender o nosso solo. A gente tem que ter um solo com vida, porque para que ele possa devolver. Se eu tenho um solo com vida, se a minha planta consegue extrair os nutrientes, eu vou ter uma planta mais sadia, uma planta mais forte. E eu vou estar colocando menos inseticida nela. Então, essa é a nossa preocupação hoje dentro da nossa fazenda, que a gente tenha um solo estruturado. A gente está buscando essa correção do solo, tanto na parte física como biológica, tá? E química também. Nós temos hoje, plantamos sem adubo na soja, porque a gente tem um nível muito alto, com a graça de Deus, de nutrientes no nosso solo. E esse mix nada foi do que buscar essa reciclagem, colocar essas diferentes espécies no seu solo para que cada raiz fizesse a sua função. Então, nós colocamos a crotalária, a expectabilis e a júncia visando o nematóide. A gente tem um número baixo de nematóide, mas é um número para ser considerável. A gente não pode falar que não existe. Então, eu brinco muito assim e falo com meu irmão, porque eu acho até pelo fato de eu ser mulher, eu me cobro muito. Tá? Eu vim de uma sala de aula que era tudo muito exato. Na agricultura é tudo matemático, mas nada exato. Então, eu me cobro. E quando a gente fala em nematóide, então nós vamos procurar os grupos de espécies que abaixa. Então, nós colocamos essas duas crotalárias. Colocamos o trigo morisco, que ele, o que é? Para estar trabalhando as plantas daninhas. Então, o professor vem para Guaíra, né? O professor Ademir, que hoje é um amigo nosso, a gente tem contato direto com ele, e faz todas essas orientações. Nos solos, onde que nós já fizemos o primeiro mix, que está até aqui, que a gente usou tanto o... Deixa eu chegar aqui no slide. Nós usamos milheto, aveia preta, crotalária, o nabo e o trigo morisco. Nessa mesma área que nós já fizemos esse mix, nós já estamos repetindo. Aí nós tiramos o trigo, tá? Para que a gente também não tenha tantas sementes viáveis. Colocamos o crumb dentro dele. Então, nós vamos assim, todos os dias, cada cultura, nós vamos avaliando. A gente faz análise de nematóide todo ano, a gente faz essas análises de solo
Também, a cada 2 anos, nós fazemos a correção quando há necessidade. Esse ano, por exemplo, só um pivô que nos pediu a taxa de variável de calcário. Gesso nós nem fizemos. Então, tudo que a gente faz no nosso solo, primeiro a gente tem o diagnóstico. Depois desse diagnóstico, né, senta eu e meu irmão, nós tomamos as decisões para aquela cultura, tá? Tudo isso por quê? A gente precisa conhecer isso. Depois de conhecido, buscar um cultivar que nos atenda. E nós estamos ainda nessa busca desse cultivar que nos dá a possibilidade de chegar nesses 100 sacas. Porque solo estruturado, um bom cultivar, né, Deus mandando o sol e a chuva na hora certa, fazendo um bom plantio, a gente tem tudo para que tenha uma colheita farta. Então, a gente pensa muito nesse aspecto de solo para estar dando resposta para a nossa produtividade. Tá? Nós adquirimos junto com a Cooper Citrus o FieldView, que eu brinco até muito com os meninos que ele é um dedo duro. Tá? Por que um dedo duro? Porque nesse FieldView a gente consegue ver se todas as linhas caíram a quantidade de semente, você vê a data de plantio, o que abriu, que dia que você abriu, que dia que você finalizou, a velocidade de plantio, porque uma coisa muito importante é a velocidade de plantio. A gente planta em pivô de 4,5 a 5 por hora. Aí os meninos até brincam, né, comigo. Eu falo, não, eu coloquei radar, ninguém pode passar da velocidade, não. Então, a gente também, são muitos detalhes que fazem a diferença na agricultura. Então, assim, a gente sempre busca estar bem próximo para que esse detalhe a gente consiga alcançar. Então, o FieldView é um desses detalhes que a gente tem uma boa resposta. E quando a gente cuida do solo, a gente verifica a nossa semente, que a gente o nosso cultivar é de acordo com a janela de plantio, porque é muito importante você verificar o cultivar, a janela ideal para ele. Porque, assim, essa interação tem que ser no meu ambiente, porque às vezes eu estou próximo daqui, em Guaíra, mas são ambientes diferentes, são solos diferentes. Tá? Então, a gente vai por etapas na construção desse sistema que a gente tem adotado lá. E a gente planta, né, soja, milho, a terceira safra em parte da fazenda é toda de mix. A terceira safra no nosso sequeiro também é planta de cobertura. Eu tenho observado muito que até a questão da textura do solo tem mudado com isso. A gente vai plantar, um solo, sabe, um solo com uma textura que está sendo descompactado. Porque assim, uma coisa muito importante é que a gente não busca resultado do dia e da noite. Nós estamos trabalhando nesse sistema de uma forma muito forte, assim, já faz 6 anos. E com a graça de Deus, a gente tem colhido resultados ano a ano. Tá? Mesmo naquele 2018, se eu não estiver enganada, que teve uma alta temperatura, e a gente sempre começa a plantar no começo de outubro, porque é pivô em beira de rio, nós ainda tivemos uma boa produtividade. Ainda superamos a produção do ano anterior. Então, a gente tem construído essas produções, não assim, olha, eu vou conseguir isso para o ano que vem. Não. A gente tem dificuldades. A gente tem dificuldades na hora de plantar com os mix. A gente toma decisão, olha, esse ano nós vamos conduzir o manejo, nós vamos dessecar antes, nós vamos passar o rolo faca. Esse ano nós tivemos falta de chuva, né? A gente teve um déficit hídrico.
E aí a gente estava com feijão. O feijão precisa de muita água nesse calor. Então, qual que é a prioridade? O feijão. Então, esse ano as plantas de cobertura se desenvolveram menos. A gente não teve tanta dificuldade de plantio. Mas o ano passado a nossa dificuldade de plantio foi um pouco maior. Só que eu brinco que o meu irmão realmente ele abraçou essas plantas de cobertura. Ele vê o resultado nisso, até porque ele está, né, há mais de 3 décadas à frente dos negócios do meu pai, então ele vê uma mudança de comportamento de solo, de doenças de solo, do fusário no feijão. Então, isso não é dificuldade, tá? O trigo morisco cresce depois que a gente planta a soja, a gente tem que fazer um pouquinho mais de glifosato. Só que essas plantas de cobertura também nos trouxe uma diminuição do uso de herbicida pós-plantio. Ela já tem trabalhado o nosso banco de semente. Então, é um sistema sustentável, porque hoje a agricultura ela é sustentável, né? Então, essa nossa forma de trabalho, a gente também está pensando nisso. E hoje, o que mais, depois dessa construção toda, nós adquirimos, até por conta de nós sermos parceiros Bayer em milho de semente, é uma tecnologia que na época foi a Bayer que apresentou para a gente, que é o Precision. E hoje, falar dessa tecnologia é fantástico, porque foi a Cooper Citrus que fez a instalação na nossa plantadeira. Assistência, a hora que nós precisamos, segunda-feira estragou um canotinho, o Luiz Fernando ficou me esperando no trevo de Barretos, que eu estava vindo de Minas, para estar entregando. Isso já era 7h30 da noite, né? E o plantio dela, eu falo que é uma ferramenta que todo produtor tinha que fazer uso, que é a Precision. Porque além de você não gastar mais semente, eu me lembro, ano passado a gente plantou toda a área de feijão com Precision, toda. Da semente que a gente tinha comprado, pegamos o PMS, porque é tudo por computador, sobrou 45 quilos de semente de feijão. Então, o que a gente economiza, a gente paga o sistema, tá? E a plantabilidade do sistema, a distribuição do sistema, o corte de seção, é um sistema, como eu disse, todo mundo tinha que ter acesso, porque é uma tecnologia que veio e ela veio para nos ajudar. Porque quando você tem um solo equilibrado, você tem uma boa semente e você tem uma boa plantabilidade, a distribuição das sementes é apaixonante. É você chegar lá e falar, olha, esse é um bom plantio. Eu falo, são muitos degraus para a gente conseguir, né, a alta produção. Mas depois de plantado, nascido, o seu primeiro degrau você já conseguiu. E a Precision, ela traz essa parceria para a gente, ela traz essa tecnologia. Agora tem um outro acessório, né? Porque a gente tem o V7, o V-Drive, e tem o Delta Force, que a gente até está querendo utilizar. O que é isso? Colocar a semente na mesma profundidade. Porque quando a gente trabalha com planta de cobertura, a gente tem sim uma dificuldade, tá? De plantio. Porque você pega, às vezes, alguma raiz que a semente vai ficar um pouquinho mais rasa. A gente pega um pedacinho que já está mais descompactado, com menos raiz, a semente fica um pouquinho mais funda. Esse ano aconteceu isso. Aí eu, meu irmão e meu filho, olha, nós temos que deixar a semente coberta. São áreas de pivô, então nós vamos molhar para que ela nasça. Então a gente tem que tomar decisão toda hora. E assim a gente fez, e graças a Deus está tudo muito bem nascido, muito bem plantado.
E esse Delta Force vem para nos ajudar que todas as sementes fiquem na mesma profundidade e a gente acaba não tendo esse limitante que a gente tem, porque a gente tem que abraçar tudo que a gente faz, a gente tem que acreditar. Então, a gente tem essa dificuldade de profundidade com as plantas de cobertura. Só que a Precisam nos ajuda muito, muito mesmo. E em volta disso, né, a gente tem outra tecnologia que a Copercitos nos trouxe também, foi a questão dos bicos AIUB, que também é formidável, é como se estivesse chovendo, tem hora que eu não consigo saber se o pivô está ligado se eu não chegar próximo. São gotas de chuva caindo sobre a nossa cultura, né? Que também é uma parceria hoje com o Copercitrus. Tá? Eu me coloco à disposição de vocês, eu coloco a fazenda à disposição de vocês. Se algum produtor quiser conhecer, quiser trocar informações, eu acho que a gente precisa construir junto. A nossa meta, enquanto gestão, é ter acesso a esses 100 sacas. A gente já teve picos de produção muito próximo a isso, tá? Mas a gente quer média, tá? A gente teve talhões também que foram muito bem. Então, isso é uma construção, são passos, são degraus, não acontece do dia para a noite. Quem trabalha no campo, trabalha todos os dias, se não estiver lá, está trabalhando com a cabeça. Eu falo que depois que a gente planta no sequeiro, terço na mão e joelho no chão, porque a gente precisa muito de Deus naquilo que a gente faz, né? E a gente produz alimento, então realmente nós somos abençoados. E eu me coloco, tanto eu como meu irmão José Eduardo, meu filho Pércio Augusto, a gente coloca à disposição de vocês. Tá? E agradeço por esse convite, tá? Em nosso nome, agradeço a Copercitrus, né, o Jaburu, que foi quem me fez o convite, ao André que esteve aqui, a você, Matheus. E essa daqui é a história nossa que a gente tem construído ao longo desses anos. Mayra, fantástico, fantástico. Parabéns, assim, tenho certeza que isso motiva muitos produtores. Uma propriedade com nível de tecnologia e sustentabilidade como a Fazenda Santa Helena é algo assim espetacular. Parabéns mesmo, modelos sustentáveis, passando por 4 gerações, olha que fantástico, ou seja, 4 gerações gerando conhecimento, aprofundando e sem uma resposta mágica, né? Não vem algo assim na bula, faça isso, entendendo as interações, conhecendo, então isso tudo para a gente, para os produtores, para os cooperados, isso é fantástico. Obrigado mesmo por compartilhar esse conhecimento com os produtores da Copercitrus. Vamos agora discutir o segundo case de sucesso. O segundo case é do Lucas, nós teremos tempo para debater e aprofundar mais, fazendo questões para a Mayra e assim teremos para o Lucas. Mas no Lucas, nós vamos explorar um pouquinho como é entrar numa nova cultura. Então, o Lucas vem de uma família que reconhecida no ramo de café, com marcas, com nível, com foco, nível de conhecimento muito grande, e a família entrou para a produção de cana-de-açúcar, entrou para a produção de grãos, ou seja, todo esse nível de conhecimento, de rotação, plantio consorciado, meiose, ou seja, técnicas que permitiram com que a família do Lucas entrasse para a produção de grãos. E eu acho isso extremamente importante, porque uma das principais dúvidas do produtor hoje poxa, eu pretendo diversificar o meu negócio. Eu sou o produtor de cana, eu sou o produtor de café, eu sou o produtor de determinada cultura. De repente eu quero entrar em grãos.
Como eu faço? Então, aqui é um bom exemplo que, utilizando técnicas, buscando conhecimento, tendo todo o suporte da Copercitrus, é possível fazer uma migração e você vai aprendendo, e até positivo, saudável, porque grande parte do conhecimento de outra cultura, ele acaba sendo empregado na cultura onde você ouve a migração, a diversificação. Então, esse, para a gente, é um case de sucesso extremamente importante. E aí, Lucas, nós gostaríamos de ouvi-lo um pouco a respeito dos seus desafios, como foi essa condução. O Lucas, ele é engenheiro agrônomo, então ele toca um negócio da família que tem café, soja e milho. Nós estamos falando aí de uma atividade com uma área de 1.202 hectares de cana-de-açúcar, de 715 hectares de café e de 412 hectares de soja. Produtividade também espetacular, então 71 sacas por hectare de produtividade de soja, cana-planta de 132 toneladas por hectare e em café 35 sacas por hectare. O Lucas também empregou diversos serviços da Copercitrus na condução da sua atividade, e aqui eu destaco toda a parte de conhecimento do solo, então o sistema geofértil de amostra precisa, georreferenciada de solo, a construção de cartas de solo, a aplicação à taxa variável com o caminhão da Copercitrus de corretivos, todo também o suporte técnico do nosso time de especialistas. Lucas, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, por disponibilizar, por compartilhar o seu negócio, o seu conhecimento, as suas experiências com os produtores. A bola está contigo. Bom, pessoal, muito obrigado por ter me chamado para participar dessa Semana Digital de Tecnologia e Inovação. Então, a minha história ela é uma história tradicional. Meus pais, eles se conheceram em Ribeirão Preto, eles eram vizinhos de fazenda e se mudaram para Franca para trabalhar com café em 1980. Nós formamos o Café Labareda, que é o nosso café que a gente produz e comercializa na região de Franca hoje. E nós tínhamos uma área no município de Ituverava, que estava arrendada para a cultura de cana-de-açúcar, e eu me formei em agronomia em 2010, né, e comecei a trabalhar com o meu pai aqui no comecinho de 2011, e questionei com ele por que a gente não podia tocar essas áreas que estavam arrendadas, agora que nós tínhamos condição de atuar na área, né, nessa área de produção. E nós fomos, eu na verdade fui aprendendo alguma coisa, que eu saí muito cru da faculdade, fui trabalhando com café e conhecendo, e em 2015 a gente começou a fazer alguns plantios de soja na reforma das áreas de café. E em 2018, nós iniciamos as reformas de cana, todas elas com soja, né? Eu já era atendido pela Copercitrus aqui no município de Cristais, e eu precisava de alguém no município ali de Ituverava que me desse um suporte, né, nessa área de grãos. E eu conheci o André, né, que começou a me visitar lá. Na verdade, ele já visitava aqui em Cristais. Ele falou: nós temos um agrônomo que trabalha conosco, que pode te dar um suporte, está muito próximo de você, em Ituverava. E era o Adriano, né, que trabalha aqui, que me atende hoje, que por coincidência formou comigo na faculdade, né? E eu não tinha muito conhecimento de soja, também muito pouco conhecimento de cana. E o Adriano entrou atuando nessas duas culturas e dando suporte aí, e trouxe junto as coisas que a Copercitrus tem para oferecer, né, para nós, que foi realmente de grande valia. Só para
ilustrar um caso desse ano, dessa agricultura de precisão, essa aplicação em taxa variável do Geofert, a economia que nós tivemos na compra do insumo para aplicar o que estava pedindo em cada caso, custeou toda a operação de aplicação, né? Então, eu fiquei assim, muito contente, porque deu para a gente conciliar, aplicar exatamente o que estava precisando, na parte que estava pedindo, e não aquela agricultura mais antiga, que você engessa a quantidade pedida de correção ou de adubação e faz aquilo. A nossa área de Ituverava, ela está com o meu avô desde 1980, depois em 1990 ela foi passada para o meu pai, e hoje o meu pai, de 2014 para cá, meu pai passou para nós operar uma área, no caso o meu irmão e eu. Meu irmão, ele fica na parte de comercialização de café e eu fico na parte de produção agrícola. E nós saímos de um ano muito bom no plantio de soja. Do ano passado para esse ano, a gente planta meiose de cana e depois entra com a soja, né? E também é muito novo para mim, por que tinha que fazer a meiose, por que a gente não plantava a cana direto, arranca a cana e planta a cana. E eu fui aprendendo, fui observando como é que essa rotação de cultura era benéfico, tanto para a parte financeira do plantio de cana, quanto para despraguejar o solo, modificar os hábitos ali da microbiota do solo, que a gente podia agregar no plantio de soja. Nós mudamos a forma de adubar a cana quando ela veio seguida de um plantio de soja. Essa área aí, ela foi agricultura há muitos anos, ela é agricultura, né? Meu avô plantou milho nela, 1980 até 1985, depois plantou só com algodão, na época a região de Ituverava tinha bastante algodão, os japoneses que plantavam algodão, Maeda, o Tadashi Mine, eram famílias tradicionais, e nós estamos nessa região ali, então nós também acabamos cultivando algodão. E depois a cana entrou com uma força muito grande e a gente cedeu a esse avanço, né? E agora nós voltamos com a ideia de produzir altas produtividades, né? A nossa produção de cana, a nossa produtividade, ela é baseada somente em colheita de cana-planta. Nós fizemos uma grande renovação de uma vez e eu não sei como é que serão os anos futuros aí. Por isso está uma produtividade considerada muito boa aí. Estou justificando que é cana-planta. E nós, assim, na soja fomos muito bem agraciados nessa região. Nós fizemos todo esse trabalho de correção, depois fizemos um trabalho, antes na verdade fizemos um trabalho de descompactação, com subsolagem, depois com gradagem, preparamos todo o terreno para tirar a cana, para eliminar essa palha de cana, né? Nós pegamos uma área com 8 anos de cultura seguido, e até as variedades eu não tinha conhecimento de soja, foi uma orientação do André, né? Tivemos bastante discussão com ele aí no que podia ter sido feito, como é que ia receber essas variedades. Nós desenvolvemos esse trabalho por etapas aí, um trabalho todo assistido pela Copercitrus, onde eles foram nos orientando o que fazer. Essa ferramenta do Geofert aí que está na tela,
pôde abrir até para mim algumas coisas que eu não conhecia da nossa própria fazenda, né? A parte de fertilidade desse tipo de solo, a parte de onde é que é ambiente A, ambiente B, como é que isso ia reagir com cada variedade escolhida, né? Essa área era uma bacia de vinhaça da usina, né? Então, nós tínhamos uns bons teores de potássio na área aí. Eu não tinha conhecimento da quantidade de argila que tinha nesse solo, né? Então, na verdade, eu achei essa ferramenta do GeoFértil aí fantástica. E com essas orientações todas que nós tivemos, né? Eu tenho um agrônomo que trabalha comigo também, o Lucas, que me dá uma assessoria full-time nessa área área técnica, né? Procedimento técnico dentro da fazenda, que em parceria com o Adriano fizeram as solicitações de cada ativo, de cada nutriente que a gente fosse usar. Soltamos a aplicação do calcário e gesso, áreas com gesso, sem. Essa área que vocês estão vendo aí é a área de plantio em questão, né? E nós tivemos umas produtividades muito boas aí, né? Nós plantamos a soja 6210 e a soja 7063 nessa área aí. E começamos um plantio no mesmo ano que nós estamos começando o plantio esse ano, 24, 25 de outubro. Essa região de Ituverava aí, nós temos uma precipitação de aproximados 1.500 milímetros por ano, na média histórica nossa, né? Então, é um pouco diferente daqui do lado de Cristais, onde a gente atinge 1.800 milímetros. A gente tinha que aprender um pouco como é que trabalhava com isso, como não perder, como fazer as coisas na janela certa de plantio. Bom, e no geral foi isso. O Paulo Officiati também acompanhou a gente no plantio aí, em como a soja foi desenvolvendo, nas pulverizações que foi feito. Nós pusemos um adubo da Yara, um 430-10, trabalhamos com 280 quilos por hectare, e fizemos um trabalho de pulverização aérea, né? Porque nós tínhamos uma meiose e estava aprendendo como é que trabalhava com isso. A largura da bomba não era muito adequada para a área de meiose que a gente escolheu. No caso, uma linha de meiose para desdobrar em 12 linhas, né? E então a gente acabou fazendo a pulverização aérea. Eu acredito que isso ajudou para aumento de produtividade, porque teve muito aquele amassamento, a área já é limitada, então aquele amassamento dos pneus, acho que foi uma atenuante, né? Para ter boas produtividades. Seguimos o jeito a época de aplicação, né? Época de plantio. Tudo indicava um bom ano. As chuvas atrasaram para começar, mas depois choveu bastante nesse período, nesses 3 meses de novembro, dezembro e janeiro, né? E nós, nessa região, nós tivemos talhões até com 86 sacos, né? Não foi a nossa média, mas ajudou muito a elevar a média que a gente colheu aí, né? E depois tiramos a soja, fizemos a desdobra da meiose nessa área, e foi realmente um bom ano que nós tivemos e conseguimos aprender bastante com isso, né? Então, eu estou plantando, nós vamos plantar
novamente nessa área aí, soja com meiose. Acabamos agora o plantio de meiose e vamos desdobrar, fazer a soja agora para poder desdobrar lá na frente, né? Basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês é isso, né? Nós ficamos muito contentes com o ano, com a parceria com o Cooper Citrus, e ainda temos muita coisa para aprender, mas também estamos no caminho certo, estamos tendo bons resultados aqui, estamos contentes com a forma que as coisas estão andando. Obrigado, Lucas. Parabéns. Sucesso na atividade. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência. Mais um modelo de produção agropecuária sustentável, passando por gerações, do avô até você na condução do negócio. Um exemplo muito importante para os nossos produtores, que é a diversificação de cultura, como entrar numa nova cultura de uma forma sustentável, com tecnologia e com resultados econômicos. Parabéns e sucesso na atividade.